Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos fazer um trabalho, um estudo sobre a obra A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. É uma das obras importantes da lista da Unicamp, né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre ela, esclarecer algumas coisas, né? E possivelmente facilitar a leitura de vocês, tá? Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa, então, fazer um trabalho bacana aí sobre essa obra, tá? Então, um minutinho só. Então, vamos lá, né? Esse é o livro a que nós nos referimos, tá? Então, o livro A Falência, que nós temos aí as fotos de algumas das edições, né? Só para vocês terem uma noção de que obra que é, tá? Então, deixa eu começar apresentando a escritora para vocês. É uma escritora do século XIX, essa é a imagem da Júlia mais jovem e depois da Júlia mais velha. O que chama a nossa atenção logo de cara, não é? É uma escritora, certo? Os livros de literatura, os manuais de literatura de modo geral, praticamente não mencionam as escritoras, né? E não é que elas não existissem, elas até existiam. A Júlia, por exemplo, ela fez assim grande sucesso como escritora. Desde cedo, desde os 19 anos, né, já era colaboradora de jornais, já era colaboradora de revistas, né? Ela tinha uma vida intelectual bastante interessante, né? Ela era uma ativista, principalmente em relação à abolição, enfim, a tudo isso, mas nem por isso havia espaço para ela, né? E isso está ligado intimamente ao fato dela ter nascido numa sociedade patriarcal. Hoje, por exemplo, se nós consultarmos aí livros de literatura de modo geral, nós vamos encontrar, nós vamos ter dificuldade de encontrar referências a ela, né? Até porque esses livros, eles acabam seguindo os cânones, né, daqueles escritores que acabaram se tornando mais conhecidos. Só que no fim das contas, eles se tornam mais conhecidos por terem mais espaço, certo? Não é necessariamente por talento, não é? Mesmo que eles sejam talentosos, o fato é, ela também era, vendeu muitos livros na época, né? Tinha, enfim, chegou a fazer sucesso na época, mas é por isso que a história acabou consagrando a Júlia. Então é muito legal, né? Que a Unicamp coloque uma escritora desse período, justamente para a gente refletir sobre algumas dessas questões. Até questões importantes, né, como as abordadas no Cortiço, a questão das diferenças sociais, não é, da animalização do indivíduo, já tinha sido antecipado pela Júlia em outras obras. Então, de verdade, a atuação dela como escritora foi realmente grande. Tá? Em 1901, existe a publicação do livro A Falência, que é um livro que vai consagrar a Júlia, mesmo que a história não, volto a dizer a vocês, não tenha feito jus a essa escritura. Por que uma obra dessa se torna importante? Porque ela traz questionamentos que não eram comuns à época, principalmente partindo de uma mulher. Né? A própria situação da mulher já é questionada pela Júlia. A gente sabe que o movimento feminista ele vai começar a ter força a partir de 1920, mas a Júlia já trata questões como essa nessa obra que a gente vai analisar. Né? A questão da negritude, por exemplo, certo? A questão o fato da gente já ter uma abolição, em 1901, a abolição já tinha acontecido. Isso não significa que o tratamento entre brancos e negros era igualitário. Gente, não é até hoje, não é? Como é que vai ser na época? Tá certo? É claro que não. E aí, para mostrar para vocês algumas dessas questões, eu separei alguns fragmentos, né, do livro para vocês terem uma ideia como é que ela aborda essas questões que não eram comuns, certo? Na sua época. Né? Então, ela antecipa discussões da modernidade. Olha isso aqui. Quantas vezes o marido teria beijado outras mulheres, amado outros corpos? E aí estava como, como dele se dizia bem. Ele amara outras pela volúpia, pelo pecado, pelo crime. Ela só se desviara por um homem, depois de lutas redentoras. E porque fora afastada nessa fascinação, e porque não sabia esconder a sua aventura, aí estava na boca do filho a dizer-lhe amarguras. Esse é o momento em que o filho, o Mário,
vai dizer para sua mãe, né, que sabe que ela tem um amante. A questão, gente, é que o marido não teve uma amante, teve várias. Teve várias antes de se casar com ela e mesmo durante o casamento. E a sociedade não questiona isso. Mas quando se refere a ela, né, esse questionamento já acontece. Outro questionamento interessante, a educação que era dada à mulher. Olha só esse fragmento aqui, que curioso. Chopin era um músico perigoso, minha filha. É um torturador, um excitador de almas. Contente-se com os seus clássicos, mais sadios e mais frescos. A música, como a leitura, deve ser ministrada com prudência. Isso quando se referia à mulher, é claro. Né? A gente não pode dar acesso à mulher a coisas tão importantes quanto a música de Chopin, não é? Ou determinados clássicos, porque isso aí, enfim, pode excitar a alma, não é? Que é um jeito de dizer que pode fazer o indivíduo pensar, que pode fazer o indivíduo ter ideias próprias, né? E isso sempre é muito perigoso quando se refere a uma sociedade que é patriarcal. Olhe essa outra passagem aqui, se refere a Nina. A Nina vai ser uma agregada da casa da Camila, né? E veja só como desculpe, como é descrita a ação dela. Só a Nina não sobravam horas para trabalhos de interesse. Precisava dividir-se em todos os ministérios domésticos. As cozinheiras não paravam. Umas porque bebiam, outras porque achavam o ordenado mesquinho. Era um vai-vem cansativo e ela sujeitava-se a tudo, pondo o encanto da sua aparência nos trabalhos mais rudes e pesados. Cumpria a sua missão de mulher, adoçando o sofrimento, serenando tempestades e conservando-se na meia sombra de um papel secundário. A Nina vai ser uma agregada da casa, né? E como agregada, ela não faz só o papel que os agregados fazem, mas ela também cuida de trabalhos domésticos, porque afinal ela é mulher. Né? É lógico que a ideia, gente, em tudo isso, é gerar um questionamento sobre esses comportamentos. O livro é de 1901 e era uma época em que essa mentalidade estava muito arraigada. Então, jogar isso na ação das personagens é uma forma de questionar essas ideias, questionar esses comportamentos. Olha só em relação à negritude. Há momentos da obra em que a questão étnica também é colocada. Olha isso. E tudo dela repugnava a Ruth. Essa aí é a personagem Sancha, que vive lá com as tias da Camila, tá? Numa época já posterior à abolição, tá bom? A estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro. Mas percebera que também ali havia uma alma e sofrimento. E então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao grande Pai misericordioso, por que criara a ela tão branca e tão bonita e fizera com o mesmo sopro aquela carne de trevas, aquele corpo feio da Sancha imunda. Veja que isso sai da Ruth, né? Que dentro dessa obra ela até surpreende pela consciência que ela tem. Mas a consciência da Ruth, olha só, vai só até a página 2, né? E eu não estou falando isso para vocês crucificarem a personagem. Gente, ela se vê dividida. Por um lado, ela acha um absurdo os castigos a que a Sancha é sujeita, principalmente levando-se em conta que a escravatura não existe mais, né? Só que até mudar a cabeça das pessoas vai longe. Então, as tias da Camila tratam a Sancha como se ela ainda fosse uma escrava, né? Mesmo que ela fique indignada com isso, ela fica indignada com Deus, não é? Por Deus ter feito aquela carne de trevas, aquele corpo feio, não é? Porque tudo aquilo que é diferente de mim é feio, certo? E a Ruth não consegue se desvencilhar dessa mentalidade. Então a cultura dela, não é? Ela é uma cultura que revela a época, certo? Ela tem ali as suas antecipações da modernidade, mas também tem lá os seus conservadorismos, tá? Muito bem. A história envolve Camila, né? Camila é uma personagem importante dentro do texto. E ela não é só uma mulher adúltera, né, que vai aparecer aqui, mas ela é uma mulher que representa essa dificuldade que a mulher tem de achar seu espaço, achar o seu papel nessa sociedade de final de século XIX. Na verdade, gente, o romance se chama Falência,
mas ela traz 3 tipos de falência. Existe a falência óbvia, né? Francisco Teodoro, o personagem central do romance, vai falir em seu negócio de café por ter feito um mau investimento. Então, existe essa falência objetiva, talvez a primeira em que a gente pense quando analisa esse texto. No entanto, existem 2 outras falências que vão ser trabalhadas junto com essa, né? A primeira é a da família patriarcal. Veja só, essa família moralista, né? Essa família hipócrita, moralista e hipócrita, mas a esposa trai o marido, né? O marido também já traiu a esposa, a educação das meninas é uma, a educação do rapaz é outra, né? As informações são diferentes. Então, a Júlia vai mostrar para nós o quanto esse modelo precisa ser superado, certo? Afinal, as bases dessa família, elas são no mínimo questionáveis. E existe a falência dos sonhos românticos da Camila, né? A Camila, quando se casa, ela se casa aí com os seus sonhos, né? Ela imagina que vai ser feliz e tudo mais, mas ela vai se deparando com uma série aí de entraves que vão impedir a felicidade dela, desde os interesses do marido, que são voltados apenas para os negócios, né? A traição do marido, até a decepção que ela vai ter com o próprio amante. Então, esse papel da mulher dentro dessa sociedade patriarcal também vai falir. E a Camila vai representar essa falência. Então, são 3 falências, né, que vão se apresentar. Uma que é concreta, objetiva dos negócios, e 2 que são falências morais. São falências ligadas a um modelo que já se desgastou, né, e você tem uma escritora que vai questionar esse desgaste desses modelos. Então, a ideia é a gente dar uma passeada pelo enredo, né, para mostrar a vocês como é que essa história vai se desenvolvendo, tá? Então, veja o que eu disse para vocês há pouco. A história se passa em 1891. Levando-se em conta que a abolição da escravatura aconteceu em 1888, né, nós estamos num período muito recente pós-abolição, o que explica essa mentalidade escravocrata ainda tão evidente dentro desse espaço, não é? A história se passa no Rio de Janeiro e a primeira cena é justamente do armazém do Francisco Teodoro. O Francisco Teodoro não é alguém que cultiva café, mas é alguém que negocia café, né? Então ele tem um grande depósito e lá ele vai comprar o café, lá ele vai negociar o café, mas ele não é alguém que entende a fundo do seu negócio. Veja, ele é um português que vai se estabelecer no Brasil, né? Ele várias vezes chega a dizer que ele é um ignorante, mas ele é um indivíduo que, dentro desse começo de negociação com o café, ele levava jeito, né? Não precisava ter um grande conhecimento, né? Bastava ter um bom tino para os negócios. E nesse começo de negociação da economia cafeeira, né, ele acaba se dando muito bem, diferentemente de outros que são mais espertos, mas esse no começo ele está se dando bem. O fato é que esse Teodoro vai sempre ter um complexo de inferioridade. Ele sabe que o Gama Torres, por exemplo, que é o rival, né, aquele que ele deseja ser, conhece muito mais do que ele, muitas vezes tem mais projeção do que ele, né? E ele gostaria de chegar até lá. Isso explica por que ele é alguém que ostenta tanto, né? Só para você entender. Isso explica por que ele faz questão de ostentar a esposa, sempre com roupas muito elegantes, joias muito caras. Ele gosta de dar festas na casa dele que são incríveis, também regadas a muito desperdício. Isso é um jeito de se colocar na sociedade, de se firmar. É uma espécie de autoafirmação mesmo. É como se ele precisasse dizer o tempo todo: eu posso, eu posso, eu posso. Então, existe uma grande insegurança nesse negociador, que de verdade ele faz o possível para não demonstrar, né? Esse é o Francisco Teodoro. E a cena inicial mostra algo que às vezes passa despercebido na leitura, mas não deveria, né? Eu falei para vocês que nós estamos num período aí pós-abolição, recente pós-abolição.
Na hora que entram essas sacas de café dentro do depósito, né, muitas vezes sobram restos desse café ali que caem na frente mesmo do depósito. E eles são recolhidos por pessoas mais pobres. Olha só, um sopro ardente de vida, uma lufada de incêndio, bafejada por 100 homens arquejando ao mesmo tempo, na febre da ambição, varava todo aquele extenso porão negro, sem janelas, ladeado de sacos sobrepostos e adornado nas vigas sujas do teto por infinita quantidade de teias de aranha enredadas como longas safenas viscosas de crepe escuro. Então, aqui algumas coisas. O lugar está longe de ser elegante, é só um lugar prático para colocar o café, né? Há essas sobras que são apanhadas por essas, como diz o texto, essas pretinhas velhas, né? Que vão muitas vezes usar para si mesmas, ou até, dependendo da quantidade, vão negociar isso, não é? E o teto tem teias de aranha, que o teu Francisco Teodoro faz questão de não tirar, né? Por quê? Porque ele acredita que as teias de aranha dão sorte, são sinal de felicidade. Por que a gente perceber isso é importante? Para mostrar para nós o quanto a mentalidade do Francisco Teodoro é uma mentalidade primitiva, certo? Ele é um negociante, como eu disse a vocês, é alguém que não tem grandes conhecimentos, tem ali as suas superstições, né? Mas é um negócio que no começo dessa obra é próspero, né? Tem os seus empregados, o Senra, o Mota, o Isidoro, né? Que vão ajudá-los lá, vão ajudá-lo cada um nas suas funções, né? E nessa cena inicial em que ele está lá no seu depósito, ele se encontra com outros que também são negociantes do café. Lemos, Ramos, Braga, Negreiros, né? E eles comentam, até para a gente se situar na história, né? De como o café está com bom preço. Agora, esse Inocêncio, ele não é necessariamente um negociador de café, ele é um especulador, certo? Ele investe, muitas vezes, na bolsa e tudo mais, o dinheiro de muitas dessas pessoas, né? E, enfim, e ele sempre dá um jeito ali, amigo desses negociantes, dá um jeito de dizer que, na verdade, precisa ir além daquilo, né? Não só negociar café, mas fazer aplicações mesmo em negócios que podem ser mais rentáveis. O Francisco Teodoro, nesse começo da narrativa, ele tem sempre muito receio de fazer isso, né? Como eu disse a vocês, ele não conhece tanto, ele conhece de comprar e vender café. Então, nisso ele se sente seguro, nisso ele conseguiu ganhar dinheiro. Ele colocou na cabeça que alguém só ganha dinheiro com muito trabalho, né? E ele efetivamente faz esse trabalho, então ele tem muito orgulho disso. Agora, grandes jogadas especulativas, né? Isso, sabe, aí deu um pouquinho demais para ele, isso ele não consegue imaginar, né? Então, de verdade, nesse começo, ele ainda não está fazendo esse tipo de negociação. Por que ele não faz? Então, porque tem medo, né? E quando ele fizer, vai fazer por quê? Porque os outros fazem. Essa é a questão, sabe? Então começa a ver ali aquela ideia de que, olha, quem é ousado ganha mais, ele acaba se deixando convencer por isso. Mas nesse começo isso não acontece. O fato é, o Francisco Teodoro é um cara que ralou bastante para conseguir chegar onde ele está, certo? E agora que ele está nessa posição, que ele está bem, né, ele precisa ter um herdeiro. Veja que a lógica do pensamento do Francisco Teodoro é semelhante à lógica de uma outra personagem que nós conhecemos na literatura, que é Paulo Honório, né? Personagem de São Bernardo, que também vai se casar para ter um herdeiro, né? Então ele vai buscar uma mulher que seja adequada como esposa, veja, que seja adequada. A questão não é uma mulher que seja companheira, uma mulher que ele ame, mas uma mulher que seja adequada para o casamento. E que tipo de mulher é essa? A gente sabe o que ele pensa numa das conversas que ele tem na casa dele. Olha só, minha senhora, isso Francisco Teodoro falando, tá? Eu sou da opinião de que mulher nasceu para mãe de família. Crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem a sua casa e terá cumprido a sua missão.
Este foi sempre o meu juízo e não me dei mal com ele. Não quis casar com mulher sabichona. É nas medíocres que se encontram as esposas. Então, a inteligência feminina seria um defeito. Né? Olha só como a mentalidade aqui é mostrada. Né? E ele vai buscar na Camila, né, esse tipo de mulher. Ele a conhece por intermédio de pessoas que o apresentam. Né? Ela era sobrinha de duas senhoras que moravam sozinhas, Etelvina e Dona Joana. Essas duas mulheres, uma delas é extremamente muquirana, não é? Só a gente até supõe que ela deve ter muito dinheiro escondido em algum lugar, não é? E a outra é uma que não sai da igreja, né? Então não são duas pessoas que passaram para Camila qualquer tipo de mentalidade um pouquinho mais evoluída, um pouquinho mais inteligente, né? O fato é, ela vai ser apresentada a esse homem, né, e vai acabar se casando com ele, tá certo? Enfim, né, é um casamento de conveniência para ela, é um bom casamento, tá certo? Porque afinal ele é rico, então isso é um bom casamento. E mesmo ela se preocupando com essa estabilidade financeira, né, a Camila tinha lá as suas ilusões, que logo depois que se casa com o Francisco Teodoro, vão acabar ruindo, né? Por um lado, porque ela descobre que ele atrai. Detalhe, isso não vai ser motivo para se separar dele. É motivo para um homem se separar de uma mulher, quando sabe que a mulher o trai. Mas não é motivo para uma mulher se separar de um homem porque ele trai. Porque, afinal, isso não é anormal socialmente. A amante dele vai ser uma tal de Sidônia, né, com quem ele teve um caso antes do casamento. Tá? No começo desse casamento, a Camila, ela se aproveita do casamento não para cuidar de si mesma, para suas vaidades, não é? Mas para cuidar da sua família. Então, a família dela estava no Sergipe, ela mandava remessas de dinheiro para lá, o Teodoro autorizava que ela mandasse esse dinheiro para ajudá-los. No fim das contas, ela acabava sendo explorada por eles. Não é? A casa em que eles moravam era uma mansão, uma casa muito grande. A, a, a Camila, né, juntamente com o marido, vão receber o cunhado junto com a filha, que vão morar na casa deles. Veja que a ajuda ainda vai ter esses agregados aí. Esse cunhado vai acabar saindo da casa e vai deixar a Nina lá, que vai se tornar uma agregada nessa casa. Né? Então, nesse momento aí da narrativa, a preocupação da Camila ainda é com a família. Né? Então, ela cuida desses, porque ela acha que ela tem que fazer isso. Os filhos, Raquel e Lia, né, são as gêmeas, ainda crianças, vão permanecer crianças aí até o final da história. O Mário, que vai ser um jovem muito vazio, certo? Só preocupado em gastar o dinheiro do pai, né? Totalmente descabeçado. O fato é, esse herdeiro que o pai queria acabou não acontecendo, porque o Mário é um inútil, né? E a Ruth, que é uma menina aí um pouco mais velha, que estudava música, tá certo? Enfim, a artista da família, e um filho, uma filha que eles haviam perdido porque tinha morrido. Então, o fato é, são 4 filhos. Então, uma família que funciona basicamente dentro dos conformes dos moldes aí de uma família tradicional do século XIX, certo? Considerado normal, tá? Com o fato do cunhado ter ido embora, né, a Nina vai passar a ser cuidada pela família. E assim, é o que eu disse a vocês antes, ela vai se tornar uma agregada, mas como ela é mulher, né, ela é uma empregada gratuita. É diferente de outros agregados que vocês conhecem na literatura, que são homens. José Dias, de Dom Casmurro, que é um conselheiro. O Botelho, que aparece no Cortiço, que é um outro tipo de conselheiro. Mas a mulher, né, ela não vai pagar a sua estada na casa com conselhos, né, mas ela vai pagar com trabalhos domésticos. Então, nesse início de história, a Nina é uma espécie de governanta. Ela vai cuidando da casa e fazendo ali, enfim, por onde, não é? Como se fosse pagar o seu próprio sustento. Como eu disse a vocês há pouco, Francisco Teodoro, ele se torna aí um capitalista exibicionista. Né? O fato é, ele é um indivíduo que gosta de receber, e ele gosta de receber para mostrar que ele tem.
E quando a gente precisa mostrar muito uma coisa, né, é porque de verdade aquilo não é verdade. A gente precisa provar isso, né, o tempo todo. E ele é uma pessoa que precisa provar isso o tempo todo. É, ainda dentro de casa, existe uma mulata, a Noca, ela é uma empregada da casa e ela representa a cultura afro. Então, ela tem lá as suas superstições e volta e meia ela acaba colocando essas superstições, certo? Isso é um jeito da gente conhecer essa cultura afro que vai se misturar com a cultura local, formando o que é a cultura brasileira. Então, outro tipo de discussão que o livro proporciona. E aí a gente fica conhecendo o doutor Gervásio, né? O doutor Gervásio que vai reformar a Camila. A melhor palavra é essa mesmo, ele vai reformar a Camila. Ele se torna amante da Camila, né? E a partir daí, veja, ele se sente atraído pela Camila, mas a Camila, sim, não é exatamente uma mulher fina. Veja que ela era uma pessoa de origem pobre, né? Não teve lá também nenhuma educação refinada. E o Gervásio, ele começa a reformar a Camila, né? Então, ele vai ensiná-la a se vestir, vai ensiná-la a receber, vai ensiná-la a comportar-se, não é? E o curioso é que esse amante da Camila tem trânsito livre na casa. O Teodoro já, veja, ele era médico, não é? E ele já havia sido chamado pelo Teodoro para cuidar dos filhos, e ele era muito agradecido ao Gervásio por conta disso. Então ele tem livre trânsito. Mesmo essas festas todas que aconteciam na casa do Teodoro, quem organizava, quem dizia tudo como tinha que acontecer, era o Gervásio, né? Então o Gervásio, na verdade, é um narcisista. Ele não ama a Camila, né? Mas ele está amando aquela criação que ele fez, certo? E, enfim, ele vai curtindo esse caso e o Teodoro não fica sabendo. Veja que fica muito claro, não é? Que a questão é não ficar sabendo. É uma moral estranha, não é? No caso do marido, ele trai a mulher, as pessoas ficam sabendo e fica por isso mesmo. Mas a mulher que é mais inteligente, não é? Ela precisa, no mínimo, disfarçar esses relacionamentos, certo? A Camila, numa conversa que ela tem com o Gervásio, no momento que ele oferece a ela um romance para ela ler, ela mostra para nós que ela tem consciência disso, né? Porque ela vai dizer assim, vou ler isso aí para quê? Né? Esses romances só trazem um estereótipo feminino, né? Que confirma essa submissão feminina. Então, não é justo que toda essa cobrança de comportamento seja só sobre a mulher e não sobre o homem. Então, veja, a Camila tem ali as suas ilusões, mas existe nela, né, muitas vezes, alguns lampejos nesse início de senso crítico. Né? Ela percebe o que efetivamente está acontecendo. Tá? Bom, num dos momentos, né, só para a gente entender a questão da escravatura que vai aparecer, a Nina vai até a casa das tias da Camila para ver se elas precisavam de alguma coisa. Volta e meia a Camila mandava, né? E a Sancha, que era empregada delas, uma empregada negra, ela dá um dinheiro ali para Nina e fala para a Nina trazer arsênico para ela. Veja, a Nina vai acabar não trazendo o arsênico, né? Mas fica lá com a pulga atrás da orelha. O que ela quer um arsênico, né? Queria matar alguém, queria se matar, né? Quando a gente vê como a Sancha é tratada, a gente entende o porquê do arsênico, né? Seja para se matar ou para matar as tias. Acontece que ela é tratada como escrava, gente. Essa é a questão. E assim, ela é tratada como escrava, ela apanha, inclusive, né? A mulher acha que tudo bem bater nela, né? Tudo bem maltratá-la, mas ela também não vê perspectivas de fugir ou de buscar outra vida. Ela vê ali como alguém que vai ficar ali para sempre naquela situação, porque se não for daquele jeito, não tem por onde. Né? A Ruth vai acabar sabendo disso, vai ficar indignada com isso, mas de verdade a ação dela também é limitada. Tá? O Mário, como eu disse a vocês, só se preocupa
com as suas farras, em gastar o dinheiro do pai, com as mulheres, não é? A casa da Camila também era frequentada por um capitão de navio chamado Rino. O Francisco acha que, de repente, ele pode ser um bom partido para Nina, né? Ele se sentia responsável pela Nina, não é? E uma forma de cuidar é arrumar um bom partido. Mas o fato é que o Rino não está muito interessado na Nina, né? Ele está interessado na Camila. E esse interesse dele pela Camila só vai gerar desistência quando ele percebe que ela é amante do Gervásio e ela nunca vai dar bola para ele. O que a Camila faz? Ela não dá bola para o Rino a ponto de se tornar amante dele, né? Mas mantém o interesse. E aí é a vaidade feminina, né? Ela gosta de saber que é desejada, né? Pois é, essa hora que você se pergunta, mas o Rino sabia que ela tinha um amante? Gente, fica claro no livro que praticamente todo mundo sabia, menos o marido, né? O próprio Mário vai acabar descobrindo e num determinado momento, como eu mostrei para vocês no início, vai jogar isso na cara da mãe, né? E vai cobrar dela esse tipo de comportamento. Quer dizer, como é que ela pode agir dessa maneira e tudo mais. Mas isso o deixa indignado por ela ser a sua mãe, né? Por ela ser uma mulher. Então, enfim, né? Todos sabem, mas a aparência em relação ao marido é mantida. Tá? O Mário dá muita dor de cabeça para a família, arruma uma amante que evidentemente o explora, né? O pai quer que ele deixe essa amante, né? Ele praticamente se recusa a fazer isso, não é? Vai fazer isso só depois, mas durante muito tempo ele vai manter esse tipo de relacionamento. O relacionamento Francisco Teodoro e Camila é um relacionamento considerado normal na sociedade, mesmo com todos esses problemas que existem. É o que eu disse a vocês, é o fracasso desse tipo de família, né? E a Júlia faz questão de mostrar como essa família funciona. Certo? É a Camila preocupada com as suas vaidades, é o Francisco Teodoro preocupado com os aspectos práticos da vida, né? Ele chega até a mencionar, num determinado momento, que deseja ir para a Europa, mas a preocupação da fazer uma viagem, fazer um passeio, mas a Camila, neste momento, ainda se preocupa em deixar o amante. É uma coisa que ela não não vê ainda como natural, tá? Num determinado momento da história, a gente vai conhecer uma outra mulher, Catarina, né? Que é irmã do Rino. Há uma cena em que eles vão visitar o navio do Rino, né? E lá eles conhecem a Catarina. Por que essa personagem é importante dentro da obra? Porque ela é um contraponto da Camila. Enquanto a Camila tem essa coisa de manter o amante, manter as aparências na família, né? E, enfim, acha que esse é o jeito natural que uma mulher tem de viver, a Catarina, em pleno século XIX, é uma mulher solteira, é uma mulher independente e é uma mulher solteira por vontade própria. Não é porque ela não conseguiu ninguém para fazer parte da vida dela. Ela simplesmente não quis. Né? Ela não quis porque ela prefere ser uma mulher independente. Então, de verdade, não é? Ela é um contraponto. Nesse passeio que eles fazem ao navio do Rino, o Gervásio percebe ali que o Rino, enfim, fica de olho na Camila, né? E obviamente isso incomoda. Então ele tenta desmerecer esse Rino, mostrar que ele não vale tanto, que ele é medíocre. Por isso que ele se surpreende quando ele vê numa estante pessoal uma série de livros, né, livros clássicos e livros que evidentemente foram lidos, porque eles têm anotações, têm destaques, né? Então ele fica meio preocupado com isso, porque de verdade ele esperava que o Rino fosse mais medíocre, né? Bom, quando eles voltam desse passeio e o Gervásio acompanha, né? A Ruth, ela quer comer um doce. Eles passam ali numa confeitaria para comer um doce. É quando sai dessa confeitaria uma mulher de preto, né? Uma mulher de preto que deixa o Gervásio evidentemente incomodado. E a Camila percebe e fica enciumada com isso. Depois,
quando ela começar a cobrar, ó, quem é, ele vai acabar dizendo que é um amor antigo, enfim, mas que não tinha mais nenhuma importância. Mais adiante, a gente vai ver que não era bem isso, tá certo? É um amor antigo, mas daí a não ter mais importância, vamos combinar que depende do ponto de vista, né? Mas por enquanto a Camila não sabe ainda quem é essa tal mulher enlutada, né? Essa mulher de preto que sai de lá. Então é isso, tá certo? O fato é, você tem um chefe de família que precisa mostrar para todo mundo o quanto ele pode, o quanto ele é bom, porque ele tem insegurança em relação ao que ele é, né? Ele não tem tanta certeza de que ele é tão bom assim. Ele vê pessoas como Gama Torres investindo na Bolsa de Valores e ele não tem coragem de fazer isso. E isso acaba o deixando com esse complexo de inferioridade ainda maior, né? Enfim, e por enquanto ele vai cultivar isso, tá certo? O fato é, ele continua mantendo aí essas aparências, certo? A grande preocupação dele, uma das grandes preocupações dele, é o filho, que parece que não se emenda, né? Não vai ser o herdeiro que ele esperava que ele fosse, né? O Rino, por sua vez, resolve ir embora, ele vê que a Camila não vai dar bola para ele mesmo, tá certo? Aliás, ele fica muito mais incomodado de perceber que a Camila ama o amante do que se ela amasse o marido, né? Se ela amasse o marido, talvez ele encarasse isso de um jeito melhor, né? Mas o fato dela não querer nada com ele porque ama o amante o deixa mais incomodado. E isso por conta de fantasmas, né, que habitam aí a cabeça dele. O fato é que o pai havia cometido feminicídio, não é? O pai dele havia matado a esposa por ter sido adúltera. E ele sempre condenou a mãe por causa disso, certo? Então, se ela amasse o marido, talvez ele se sentisse menos pesaroso. Mas como ela amou o amante, né? Isso deixa ainda mais incomodado, tá certo? A Catarina vai acabar ficando ali no espaço que ela, enfim, em que ela vivia, tá certo? Continua solteira, continua independente, não é? Na família está próximo o aniversário de Nina. A Ruth, ninguém se lembra de comprar o presente para ela, veja que a menina é explorada mesmo, não é? E a Nina e a Ruth vai chegar lá para o pai e vai dizer assim: escuta, então, ela trabalha para caramba, ela cuida de tudo, e ninguém se lembra do aniversário dela, precisa dar um presente para ela, né? Alguma coisa e tal. E a Ruth sugere ao pai que dê uma casa para a Nina, né? Algo que efetivamente desse essa independência a ela. E ele vai dar uma casa para ela, uma casa pequena, vai dar uma casa. A Nina fica atônita com aquilo, né? Aceita o presente, mas, enfim, né? Ela fica atônita com aquilo. É essa casa que vai ser o refúgio dessa família depois, tá? Depois da falência. O Teodoro resolve, de tanta insistência com o Inocêncio, ele resolve, aplicar na bolsa, né? Só que o fato é que ele aplica muito mais do que deveria. Esse é o ponto, né? Por ser um negócio de risco, por ser algo enfim, podia dar errado, né? E principalmente por ele não conhecer esse negócio, ele não deveria ter aplicado tanto. Mas ele aplica praticamente tudo que ele tem, certo? Enquanto isso, um baile da família está sendo organizado, tá certo? Todas as coisas acontecem meio que ao mesmo tempo, né? O Mário consegue um bom partido, certo? A baronesa de Laje espera que a sua irmã, chamada Paquita, se case com o Mário. O Teodoro não consegue entender como é que alguém pode se casar com o filho dele, que é o inútil, não é? Mas, enfim, parece que a menina gosta do Mário e ele vai acabar aceitando esse casamento, né? O fato é que a Paquita vai colocar, ela não é tão ingênua quanto parece no começo, né? Depois que eles se casam, ela vai colocá-lo na linha, ela que vai ser
a mentora do Mário, né? Já que ele acaba aceitando mesmo, tá certo? Veja que antes de aceitar, ele vai jogar na cara da mãe. Quer dizer, como é que a mãe fica cobrando o comportamento dele se a própria mãe tem um amante, né? Isso incomoda muito a Camila, porque ela não conseguia imaginar que o Mário pudesse saber, né? E é aí que ela se dá conta de que mais pessoas devem saber. Todo mundo, ela achava que ninguém sabia, mas o fato é que as pessoas acabam percebendo mesmo, né? O Teodoro acha que esse casamento é como ganhar na loteria, né? Para o Mário, porque o fato é o Mário vai conseguir tomar um rumo na vida, né? Já que na família já tinha se percebido que ele jamais iria conseguir isso. Por outro lado, a Camila se sente meio aliviada, porque aquele que sabia do caso que ela tinha não está mais por lá para cobrar, né? A única que fica triste é a Nina, porque a Nina secretamente era apaixonada pelo Mário. Só que o Mário, de verdade, nunca deu bola para ela, né? E ela, enfim, se sentia muito infeliz com isso. E agora que casou, não tinha mais jeito mesmo. Então, essa era a rotina da família. Até o dia que o grande espelho da casa quebra. Lembra-se que a Noca, né, ela traz para a gente na obra a questão da cultura afro, as superstições, né? E a Noca fica muito temerosa, porque quebrar o espelho significa que uma série de desgraças vão começar a acontecer, né? A Camila tinha um pássaro, uma cacatua, né, que tinha sido dada a ela pelo Gervásio, e essa cacatua morre. Então ela acha que isso é só o prenúncio das desgraças. Olha, gente, seja lá por conta do espelho, da cacatua, seja lá pelo que for, o que tinha que acontecer mesmo, o fato é que as desgraças vão acontecer, né? Primeiro, o investimento que o Teodoro fez deu completamente errado, né? As, ah, ele fica sabendo, né, o café que estava sempre em preço elevado, ele vai começar a cair de preço, né? E isso vai fazer com que o investimento acabe não sendo aquilo que ele esperava. Temeroso, ele conversa com outros que também lidavam com o café, né? Chega a falar do Inocêncio, todo mundo diz que o Inocêncio é um aproveitador, tá certo? Que está longe de ser alguém muito honesto. Todos vão dar esse tipo de depoimento, né? Quando ele percebe que o preço está caindo, ele chega a procurar o Inocêncio. Mas o Inocêncio, nessa altura, tinha viajado, né? E ele fica sabendo que, na verdade, ele perdeu tudo. Tudo que ele investiu, ele perdeu. E isso vai deixá-lo numa situação extremamente complicada, né? Uma situação difícil, tá certo? Diante dessa perda, ele perdeu a fortuna, né? Ele vai falir, outros vão falir também, né? Mas ele vai falir e ele não conta nada para a família. Ele não vai colocar essa situação para a família, não tem coragem de assumir essa situação para a família. Ele vai falir, mas o Inocêncio parece que se deu bem. O que mostra para a gente, né, que de verdade ele era um aproveitador, né? Ele não vai perder nada, mas aqueles que investiram é que vão perder. O Francisco, ele não tem coragem de contar em casa o que tinha acontecido. Ele vai pedir para o Gervásio contar a Camila. Ela se sente absolutamente perdida. Ela não consegue imaginar a vida, né, sem os seus empregados, sem os seus esbanjamentos, né, sem tudo aquilo que envolvia a vida dela. Para ela, a vida dela era aquela, né? O Francisco Teodoro, ele simplesmente não tem coragem. Ele não tem coragem de assumir o que tinha acontecido. Então, ele meio que vai se despedindo das pessoas, né? Para Nina, ele sabia que era a única que tinha realmente discernimento, né? As perdas que ela teve na vida
fizeram com que ela tivesse discernimento, a Nina, ele pede a Nina que cuide da família dele, né? E o nosso personagem vai se matar. Ele simplesmente não aguenta, né? E ele se mata na frente da mulher. A mulher entra no escritório na hora que ele está lá, pegando a arma para se matar, e se mata, né? Na frente dele. A situação é extremamente traumática, acontece o velório, as pessoas não dão os pêsames para Camila. É aquela história, toda a sociedade a condena, porque ela traía o marido, né? Como eu disse a vocês, a carga sempre é em cima dela, né? As pessoas davam os pêsames para os filhos, né? Mas para a esposa, não. A tia da Camila, né, aquela que era mais muquirana e teuvina, ela achava que o absurdo não era nem se matar, tá certo? O absurdo era se matar deixando a família nessa pindaíba toda, né? Nessa dificuldade econômica imensa. Gente, eles perdem tudo, até a casa em que eles vivem. E quem vai cuidar deles, como tinha sido pedido pelo Francisco, é a Nina. A casa que a Nina tinha recebido de presente do pai, que agora, do pai não, do Francisco Teodoro, que era quase um padrasto para ela, não é? Ela vai servir de abrigo para essa família. E ela vai assumir as rédeas da situação. Ela vai levar todo mundo para lá, certo? Ela tenta até colocar a Camila no melhor quarto da casa para ela não sentir tanto, mas o fato é que ela, gente, nem se compara, né? A mansão em que ela vivia, certo? Aquilo no máximo é um abrigo, né? A Camila não consegue inicialmente adaptar-se a essa situação. A Nina vai passar roupa para fora. A Nina vai costurar para fora para ganhar algum dinheiro e sustentar a família. A Ruth, que sabia música, né? Ela vai, enfim, ela vai dar aulas de música para ganhar algum dinheiro. E só a Camila, por enquanto, ela não tem ainda nenhuma ocupação, né? O Mário chega a sugerir que ela dê as gêmeas, né, para a baronesa de Laje criar, porque seria uma forma delas, enfim, terem uma criação mais decente, né, já que eles tinham ficado pobres. A própria Ruth, né, deveria também morar em outro lugar para ter chance de conseguir um bom casamento. Ela poderia morar com ele e com a esposa, né? O fato é que, no começo, ela fica meio que indignada, né, de ter que se separar das filhas, mas a Ruth não vai embora, só que ela vai inicialmente dar as gêmeas para a baronesa de Laje, né? A Ruth não gosta disso, mas o fato é, elas têm elas precisavam ter uma vida mais confortável e ela acreditava, a Camila nesse momento acredita, que a melhor coisa a fazer é deixar com a baronesa de Laje. Nesse meio tempo, o Mário e a esposa têm um filho e isso vai gerar um peso na cabeça da Camila. Porque assim, o tempo está passando para ela, né? E ela é avó. Ela é avó. É aí que passa pela cabeça dela que agora ela é livre, né? Por que ela não poderia se casar com o Gervásio? Eles eram amantes. Eles se encontrarem agora estava muito difícil, porque a casa ali é pequena, quase não tem espaço, né? O fato é que na cabeça dela fica aquela coisa assim, né? Porque ela é avó, né? Não pode esquecer isso, ela é avó. E ele vai querer se casar com ela, né? O fato é que ela vai até a casa dele e vai propor casamento a ele. E ele vai dizer a ela que não pode se casar com ela. Porque sabe aquela tal mulher de preto? Então, ele já era casado com ela. Eles viviam separados, certo? Mas eles eram ainda oficialmente casados. E aí a Camila fica passada, né? Porque ela não sabia desse tipo de coisa. E isso impede que ela se case. Então a saída para ela
para ela sair dessa miséria, não é? A saída dessa miséria não vai ser o casamento. Veja que, mesmo depois de tudo que ela passou, ela ainda tem na cabeça a ideia de que a mulher ela só consegue realmente ser alguém na vida se for casada, mesmo depois de tudo que ela passou, né? E na hora que o Gervásio diz isso a ela, é como se ela caísse em si, certo? O fato é que ela volta para casa e decidida a realmente se modificar, né? Não ficar esperando pelo casamento. E ela chega lá para aquelas mulheres todas, né, que hoje comandavam aquela casa, a Ruth, a Nina, né, e diz assim, olha, então, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu realmente quero trabalhar, eu realmente quero produzir, né? Então a Ruth diz assim, olha, a senhora quer produzir? Então a primeira coisa que a senhora tem que fazer é buscar suas filhas. Manda buscar as gêmeas, né? Mande buscar as gêmeas e eduque as gêmeas. Quer dizer, é isso que a senhora pode fazer, né? Agradeça a baronesa pela oferta, pelo cuidado até agora, mas quem tem que cuidar da sua filha, das suas filhas é você, né? E ela acaba se dando conta de que é isso mesmo que ela tem que fazer. Ela pede para a Noca ir buscar ali as filhas, né? As filhas vão voltar para casa, né? E ela se dá conta de que ela, a Nina, a Ruth, elas não precisam de um homem que as ampare. Elas podem dar conta da vida delas sozinhas. Elas podem se representar moralmente. Elas não precisam de um homem para dar a elas esse respeito, né? Bom, a conquista da Camila acontece só depois dela ser dispensada pelo Gervásio. Isso é uma forma dela cair em si, não é? Como se ela, nesse momento, caísse em si e percebesse. Bom, enquanto isso, quem chega de viagem, quem tinha ido embora, era o Rino, né? E o Rino vai até a sua casa, vai conversar, vai visitar a Catarina, não é? E a Catarina sugere, tá certo? Que, afinal, agora conta para ele tudo o que aconteceu, né? E agora a Camila está sozinha, né? Então ele podia realmente procurá-la. E é curioso que ele diz assim, para quê? Né? Veja, ele mesmo se dá conta de que a Camila, agora, né, ela não precisa de ninguém que cuide dela, certo? Ela não precisa de ninguém que assuma isso. Então, ela também não vai precisar mais dele. Então, é o que eu disse a vocês, a obra, ela é uma obra que vai além do seu tempo nesse sentido, né? Porque discute questões que vão ser discutidas depois com maior vigor na década de 20, né? Mas já aparecem discutidas aqui, principalmente a questão da mulher, né? Principalmente a questão dessa família, cujo modelo é no mínimo discutível, tá certo? Família patriarcal que já não tem mais sentido de existir. Então, é a falência de uma empresa, mas é a falência de uma mentalidade, né? E a proposta de uma nova mentalidade, tá certo? Então é isso, meninos e meninas, curtam a leitura, não é? Espero que isso tenha ajudado vocês a compreenderem, não é? E logo nós vamos ter um ciclo crítico novo com uma obra nova, tá? Um grande beijo aí a todos vocês.